Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade. Hoje é o nosso último episódio da nossa série sobre as más companhias. Andamos num caminho estreito ao qual encontramos muitas pessoas no caminho, encontramos muitas energias, muitas almas, aos quais umas precisam permanecer conosco e outras, realmente, elas precisam ser retiradas do nosso caminho. Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema, né, que é as consequências espirituais, morais e sociais das más companhias, mas no dia de hoje, o sexto dia é a convocação para a separação e o propósito. Temos um propósito em nossa vida. Pessoas que entram no nosso caminho têm um propósito. E esse propósito nós entendemos todos os dias com a convivência. Uns são para permanecerem no propósito e outros são para ficar no meio do caminho. Já reparou na sua vida quantas vezes você encontrou com pessoas, esteve com pessoas e essas pessoas foram ficando ao longo do caminho? Você continuou prosseguindo e essas pessoas foram saindo, foram indo tomando outros rumos, escolhendo outras formas de vida, escolhendo outro estilo de vida e não continuou na caminhada? É nesse propósito aí. Uns estão dentro do propósito da sua vida e outros realmente têm que sair, não podem permanecer. Deus conhece lá na frente. Nós ainda estamos aqui, vivendo hoje, mas Deus conhece lá na frente e sabe o resultado final das companhias que nos acompanham. O resultado final de quem insiste em andar com ímpios é compartilhar do mesmo julgamento que eles. Contexto de Apocalipse 18 e Salmo, verso 1, capítulo 1. No final das eras, o chamado de Deus é para a separação. O contexto de Apocalipse 18 fala sobre a queda da Babilônia, o sistema mundial corrompido, e a necessidade de não estar nela para não sofrer os flagelos, as dores que elas vão receber. Apocalipse 18, versículo 4. Depois de ouvir outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A separação física e espiritual é uma medida de proteção divina. O juízo sobre o grupo atinge todos os que insistem e permanecem nela. Sempre que eu digo que 5 fofoqueiros e você se une a esses 5 fofoqueiros, você é o 6º fofoqueiro. Exatamente por isso. Se você está num grupo onde tem fofoca, você está no meio, retire-se. Vai ficar só aqueles 5 lá na fofoca e só eles vão ser condenados. Olha que maravilha! Porque você optou por sair do grupinho da fofoca, do grupinho da intriga. Vocês conseguem entender qual é a diferença que Deus está querendo mostrar aqui? Que a gente, quando anda com o ímpio, nos tornamos ímpios tanto quanto ele. Ah, mas eu não estou fazendo o que ele faz. Ah, mas eu não participo do que ele participa. Ah, mas eu não estou junto com ele. Se você anda, você está junto. E é isso. É complicado, é difícil falar esse tipo de informação logo assim de manhã, cedo, mas é a realidade. Se você está junto, você sofrerá junto. Não tem jeito. Se você está no meio de ladrões, você pode estar ali no meio, só junto. Eles foram fazer um assalto. Você vai ser preso junto. Vai sofrer as consequências junto. Ah, mas eu só estava aqui, eu não participei. Estava junto, são seus amigos. Mamãe falava o seguinte para mim. Eu tenho falado muito sobre a minha mãe essa semana. Acho que trouxe muitas ilustrações do que minha mãe dizia para mim. Minha mãe ensinou muitos valores. E isso, na nossa sociedade de hoje, é o que mais tem faltado.
valor. As pessoas estão dando valor às coisas e não estão dando valor ao que realmente importa. Minha mãe dizia assim, ó: "Quem se mistura com porcos, farelo come". Ou seja, se você está no meio da manada lá dos porcos, vai comer farelo também. Vai participar vai tomar o cálice do que eles vão tomar também. E é isso. Não tem o que você revogar, não tem o que você contestar, não tem o que você se defender. Tá junto. Que nem eu falo da hipocrisia da humanidade. Tem pessoas que falam mal da outra pessoa, mas vivem andando junto. Não condiz. O chassi não bate com a placa. É o que eu sempre falo. Fala mal e andar junto, não condiz. É falsidade e hipocrisia. E é o que mais tem na sociedade hoje. A pessoa fala mal da outra, mas está ali andando junto. Isso é tão triste. É uma degradação tão grande da humanidade, tão podre, que ela mesma não sente a podridão da vida dela, da alma dela, e é complicado, sabe? Triste, muito triste. Mas, porém, todavia, entretanto, existe a possibilidade de retornar e sair. A rota, ela pode ser recalculada. Eu não preciso andar no meio da roda dos escarnecedores, dos zombadores, me colocar ali junto e, infelizmente, ser um deles. Eu posso sim olhar aquelas pessoas, ver se aquilo ali é bom para mim, se aquilo ali é o que eu quero e recalcular a minha rota. Se eu não recalculo a minha rota, eu vou continuar andando e vou receber os mesmos flagelos, como dizem em Apocalipse 18. Eu vou receber os mesmos flagelos. E eu devo me posicionar. As escrituras sagradas são um posicionamento puro. É escolha. É aquilo que eu escolho seguir, aquilo que eu escolho viver, aquilo que eu escolho fazer na minha vida. São escolhas para tudo na nossa vida. Salmos 1, versículo 5. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ninguém que vive no mundo quer andar com o crente. Só procura o crente quando está precisando de oração. Meu filho, ora por mim, eu estou precisando de oração. O diabo está me tentando furinho. Primeira pessoa que corre, corre logo para o crente. Ai, ora pela minha vida. Meu filho está doente, minha mãe está passando mal, meu irmão está internado, isso, aquilo, isso, aquilo. Mas somos odiados. Ninguém quer andar com o crente. Ah, porque o crente é chato, o crente não bebe. Ah, porque o crente ele é sem sal, ele não se diverte. A gente se diverte sim, só que a nossa diversão é diferente da de vocês. A gente se diverte na roda dos irmãos, conversando, compartilhando nossas experiências, contando da nossa vida, orando uns pelos outros, nos ajudando com conselhos, indo nas festas uns dos outros. Dezembro agora eu fui no casamento da irmã Fabíola. Foi um casamento assim, ó, maravilhoso. Ela me convidou para ser a cerimonialista, eu fiz com todo amor, porque é isso, a gente está aqui para servir uns aos outros com nossos dons. Fui cerimonialista, me diverti, comi bem, ri pra caramba com os irmãos. A gente se divertiu à beça, dançamos Macarena, e foi muito engraçado. Gente, crente não é essa pessoa fechada aí que você está pensando que é. Não é. O crente, eles são pessoas animadas. Eu sou um exemplo disso. Quem me conhece fica 5 minutos perto de mim. Nem porque eu tô falando de mim, não é porque eu tô falando de mim pra mim mesmo, não é pra me exaltar, não. Mas eu sou animada pra caramba. Não tem um que fique triste do meu lado. Tem um. Minha colega de trabalho falar pra mim, Natália, não tem como ficar séria do teu lado, olha a tua cara. Eu já faço a cara assim pra ela. Quando alguém fala alguma besteira, eu já faço assim pra ela. Que isso, gente? Que isso, olha.
Então, o crente, ele não precisa ser uma pessoa séria, fechada, ele não é assim. E quem é assim é que não conhece Jesus Cristo de verdade, que Jesus Cristo era animado, Jesus Cristo ia para festa, Jesus Cristo ia para casamento, transformava água em vinho no casamento para poder fazer as coisas ficar mais animada, melhor, mais gostosa. Claro que o vinho naquela época não era igual que hoje, porque hoje é só álcool e suco de uva. Naquela época não tinha esse teor de álcool que tem hoje. Cara, Jesus, ele era um cara extraordinário. Se você pegar e ler os evangelhos, tu vai falar assim, caraca, cara, Jesus é assim. Um crente que conhece a Jesus Cristo também é. Lá na igreja eu já falo logo, tem uns irmãos que é gordinho assim que nem eu falo, meu irmão, a gente tem que ter uma dieta, meu irmão, senão os anjos não vai conseguir levar nós. Não vai conseguir levar nós. Não vai. Aí eu fico falando, né, que Jesus está preparando os anjos maromba para poder levar nós, que é gordinho. Aí vai ter que ser uns 3 aqui, ó, fortão, parrudão, para poder levar. Mas, gente, o crente, ele é fantástico, sabe? Tem irmãos que contam graças, fazem piadas, sabe? E é isso, é essa alegria, a alegria do Senhor, ela é contagiante. Temos problemas? Temos, mas a diferença é como a gente encara o problema. Não é como o problema ele se mostra pra gente que a gente vai deixar aquele problema nos abater. A gente fica assim, abatido, frustrado, chateado, mas é aquilo, nós temos um Deus. E se temos um Deus, ele vai nos ajudar a resolver. E é isso. Ele nos ajuda a sair de todos os nossos problemas. Não é de um só, não, são todos os problemas. Você só precisa amadurecer e entender. Não é o porquê estamos passando, mas é o para quê. Porque o para quê sempre é o que está acontecendo que vai nos direcionar para o bem. Para a lição que Deus quer nos dar, quer nos apresentar. No final haverá uma separação definitiva. Quem escolheu a roda dos zombadores não terá lugar na Assembleia de Deus. Assembleia na Igreja de Deus, no povo de Deus, junto com o povo de Deus. Não tem lugar. É isso. Se você escolhe a Deus, escolha agora, enquanto você está vivo. Falar uma coisa para você bem pertinho aqui, meu irmão. Escolha agora. O posicionamento é agora. A sua vida, a sua pós-vida depende do que você está fazendo agora. Então corre, vem para Jesus Cristo. Não dá mole não. Não dá mole não. Provérbios 14, versículo 11. A casa do ímpio será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Contraste da durabilidade. O que o ímpio constrói com suas más companhias parece sólido, uma casa, mas cai. O que o justo constrói parece simples, uma tenda, mas é abençoado. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Você fica no vazismo, no esmo, sozinho, solitário. Pode estar cercado de gente, pode estar cercado de bens, mas o vazio que preenche a sua alma, que faz a falta, que é Cristo Jesus, ninguém pode preencher. Nada e nem ninguém. Mas vai na casa de um crente. O crente ele vai te dar água, refrigerante se tiver, café ele faz na hora, bolinho se tiver ele te dá, se não tiver ele fala, peraí que eu vou fazer um bolinho aqui, minha irmãzinha, bata aqui rapidinho, faço rapidinho um bolinho pra gente tomar um café. A casa do crente é uma casa onde tem muito amor, onde tem muita gente com o coração temente ao Senhor e sabe que o acolhimento é o ponto importante da nossa vida. Agora tem pessoas que tu vai na casa dele, a pessoa, se você pedir um copo d'água, ele vai falar assim, ai cara, dá água pra essa pessoa, vai na cozinha buscar água. Reclamo de tudo. Crente não, crente. Chega a pessoa de surpresa, tá mais 10, tá mais 20. Minha irmã vai te fazer uma visitinha, vem 20 com ele. Tu não sabe nem de onde que tu vai tirar comida para esses 20. Sabe nem de onde.
Aí tu fala: "Espera aí, meu irmãozinho, que eu vou fazer um cafezinho". Não, o irmão pega e fala assim: "Não, espera aí, a gente trouxe". Às vezes o irmão traz bolo, Coca-Cola, refrigerante, traz café, traz queijo, traz presunto, traz o bolo. "Não, a gente veio te visitar aqui, minha irmã, então a gente mesmo que trouxe". E é assim. Ou então: "Onde é que tá uma padaria aqui perto? Vamos lá com o Pompom, vamos lá, vamos lá". E vai todo mundo na padaria rindo, brincando, zoando. Ai, olha, o povo de Deus é extraordinário, é extraordinário. Posso dizer que quem vem na minha casa, quando eu não tenho, eu falo: "Irmão, hoje eu não vou ter nada para te servir". "O quê? Calma aí, vou lá no mercado agora". Vou lá agora, vai lá no mercado, compra pão, compra bolo, compra tudo e a gente toma um café, a gente ri. É muito Marcos Paulo que eu digo: "Meu irmão, me ajuda, vai lá comprar um refrigerante para mim que não tem refrigerante para servir para esse povo". Aí Marcos Paulo: "Opa, vamos lá agora". Ele pega, vai lá e busca. Vai ele e meu esposo vão lá e buscam. Eu amo meus irmãos em Cristo, amo. Tenho uma estima por todos eles. Marcos Paulo, Juliane, Ricardinho, Michele, Fabiola, Anderson. Se eu for falar aqui, é uma lista de irmãos imensa. É uma lista de irmãos imensa. Todos vocês têm um pedacinho aqui no meu coração e um castelinho lá no céu que o Senhor está preparando. Sintam-se amados e respeitados por mim. Sabe que eu tenho respeito e admiração por cada um de vocês. Sempre que eu precisei, vocês estavam disponíveis e dispostos a me ajudar. E eu sou grata por isso, por fazer parte dessa família em Cristo Jesus. E é muito bom. Esse amor de Deus é muito. Eu tenho uma família muito grande. Minha família é de sangue e a minha família é em Cristo, que é o sangue de Cristo. E foi revelado através do sangue de Cristo. Tenho irmãos, tenho irmãs, tenho pais, tenho mães, tenho amigos, tenho tudo dentro da igreja. Todo, todo tipo de parentes. É muito gostoso. Muito. Provérbios 2, versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. O objetivo final do estudo da palavra é o livramento. A sabedoria atua como um sistema de defesa contra as influências tóxicas. É o livramento, é o direcionamento do que é bom, do que não é bom, do que presta, do que não presta. Às vezes, quem está do seu lado é uma pessoa que vai te levar para o buraco. Busque o conselho de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes. Converse, revele o que está acontecendo, que assim você vai descobrir. Talvez você vai ter que se desapegar de certas pessoas para você poder viver o extraordinário de Deus. Viver a sua liberdade, a sua verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Não é fácil. Livrar-se de pessoas não é fácil. Não é que você vai se livrar dela como uma forma de nunca mais falar com ela. Às vezes você vai precisar nunca mais falar com ela mesmo, porque ela te leva tanto pro buraco que é melhor você sair, arrancar mesmo o olho e jogar fora. O que depender de você, faça o bem. Agora, se a pessoa não quiser seguir o caminho do bem, aí, ó, fazer igual os Teletubbies. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. E é hora de dar tchau mesmo. Porque o propósito que Deus tem para sua vida, enquanto você não largar, não sair, não desapegar, tu não vai viver. Porque tu tá agarrado, enraizado no propósito que não é seu. E é difícil, tá? Exemplo bíblico, Ló, Gênesis 13 e 19. Escolheu viver perto de Sodoma por causa da aparência e da prosperidade. Acabou perdendo tudo. Sua família se corrompeu e ele só escapou por misericórdia, pela misericórdia intercessora de Abraão. Vocês conhecem essa história? Vou resumir. Abraão e Ló. Ló
era sobrinho de Abraão. Abraão viu, não, Ló viu que não estava muito bom, que ele tinha muitos animais e estava tendo embates. Então, ele chegou até Abraão e conversou com Abraão. Tá difícil, parente, tá difícil, parente. O que a gente vai fazer, Abraão? Abraão sabia qual era o propósito dele com Deus. Por isso que Abraão deixou que ele escolhesse a terra. E Abraão virou e falou assim: ó, escolhe o lado que você vai querer aí, qual é a terra que você vai querer aí, e tome ela como sua. Ló já abriu o olho, arregalou o olho e viu que lá perto de Sodoma o negócio estava bom. O negócio lá estava, ó, a uva, aos olhos dele, mano. Mas o negócio para lá não era muito bom, não. Não era muito bom, não. E Ló falou: quero ir para aquele lado de lá. Ló falou: então tá bom, tu vai para lá que eu vou pra cá. Ló sabia quem era o Deus dele. Ló sabia com quem ele estava, que a promessa estava com ele. Então ele falou: vai lá, escolhe o que tu quiser. Pode ficar onde você quiser. Porque, ó, quem me garante, ó, é o meu Deus. Então, vai lá. Vai! E ele foi. E foi parar lá dentro de Sodoma. O que aconteceu? Lá, eles eram um povo parecido aqui com o Rio de Janeiro, sabe? Coisa bem parecida, bem próxima. Tinha muita coisa ilícita, tinha muita prostituição, tinha muita pornografia, tinha muita coisa tudo que tem aqui no Rio de Janeiro hoje em dia. Se você andar um pouquinho aqui pelo Rio de Janeiro, tu consegue ver umas coisas assim. Que tu fala assim: Jesus, como é que você não queimou essa cidade? Mas Jesus é misericordioso, mas ele está te esperando você se converter, crente. Mesmo que tu esteja no mundo, Jesus está esperando tu se converter. Então vem logo, se converte para Jesus logo, para de palhaçada. Fica aí batendo tecla onde não é para bater. Teimando ficar onde não é para ficar, pelo amor de Deus, né? Né? Vamos sair logo, vem logo para Jesus Cristo. Vem limpar esse couro aí. Então, moral. Ló foi para lá, Deus chegou e falou assim: Ló, Sodoma tá meio estranho. Não tô gostando muito do que tá acontecendo lá, não. E Abraão falou assim: caraca, cara, Ló foi para lá. Que porcaria. Que porcaria que esse cara foi fazer lá. O que ele foi fazer lá? Ah, tá. Ele escolheu lá e foi para lá. Então Deus falou assim: ó, se tiver um justo, se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, e Jesus e Abraão falou com o anjo: o meu sobrinho está lá. Você pode ir lá ver como é que está a situação dele. Ele é justo, ele é bom, tem um bom coração. Pelo menos ele. Eu sei que o povo lá está meio estranho, mas pelo menos ele. Então, quando você vai se aprofundando para a história, você vai ver na decadência do local, da situação, para você ter noção. Ló, para os cidadãos lá de Sodoma não pegaram os anjos, porque eles queriam fazer barbaridade com os anjos eram bonitos, né? Queria fazer barbaridade com os anjos. Então Ló pegou e falou assim: ó, toma minhas filhas, mas deixa que eles venham pra cá. Não perturba eles, não. Pra tu ver como é que tá o negócio lá. Tá parecendo o Rio de Janeiro, gente. Diferença assim, ó. Mas ainda tem justos no Rio de Janeiro. Não é só ímpio. E ainda quem é ímpio pode se corrigir. Pode vir para Jesus Cristo. Que tem um lugar que é reservado seu. Não precisa permanecer no erro. Você pode sair do erro. Enquanto Jesus ainda não voltou, ainda temos chance de redimir a nossa inutilidade, de resumir a nossa incapacidade, a nossa dependência humana de coisas humanas, depender somente do espiritual,
Ainda dá tempo. Só que o tempo está passando. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Tu não vai querer ficar. Eu não quero. Quero ir, ó, de arrasta pra cima direto. Quero nem ter curva. É assim, ó, de uma vez só. Então, tava tão ruim lá que Deus ia acabar com aquele lugar lá. Assim que vai acontecer com o mundo também. Deus vai acabar com esse mundo. E quem não tá com ele vai acabar junto com o mundo. E vai ser julgado para condenação eterna. Só isso. Conserte-se enquanto é tempo. Busca Jesus Cristo enquanto é tempo. O convite está sendo feito hoje. Se você nunca recebeu o convite de alguém, aqui nesse vídeo você está recebendo o convite para vir a Cristo Jesus. Venha hoje, venha agora, do jeito que você está. Não se conserte para estar com Jesus. É Ele que vai te consertar. Ele só vai te dando a direção para você melhorar. Entende? Então, vem para Jesus Cristo quanto antes. O tempo está acabando. Tá assim, ó. O relógio do tempo está correndo. Quando chegar o momento, acabou. Não adianta você ficar assim, eu confiei em você. Tua vida, meu filho. Como é que estava a tua vida? Tu teve fidelidade? Tu buscou a mim? Aí tu vai ficar gaguejando? Não tem como. Né? E deu no que deu. A mulher de Ló virou estátua de sal. As filhas ficaram com ele e foram correndo. Ficaram com medo. E muita coisa. Muita coisa. Leia o capítulo de Gênesis, capítulo 13. Pega do 13 ao 19. Cara, você vai aprender tanta coisa boa. Porque é aquilo, a gente consegue tirar exemplos bons até mesmo de pessoas ruins. Não pense que você não consegue. Você pode. Aplicação. A separação não é ódio, é preservação. Estar no lugar errado com pessoas erradas custará o seu futuro. Nestes 6 dias, vimos que as más companhias não são um detalhe social, mas um fator determinante para o nosso destino. O processo, que foi no dia 1, o mal começa com uma conversa e torna-se um hábito e termina em identidade compartilhada. Você passa a não ser mais você, você adquire a personalidade do outro. Dia 2, a consequência. Quem planeja o mal contra os outros acaba caindo no próprio buraco. A violência é um bumerangue, ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. Aprendemos no dia 3 que a espiritualidade é impossível manter uma caminhada fervorosa com Deus estando amarrado no erro, no pecado, nas coisas ruins. A quem despreza a fé? No dia 4, aprendemos sobre a sabedoria. Nosso nível de discernimento é a medida das pessoas com quem convivemos. 5 pessoas cercam a nossa vida. E essas 5 pessoas que cercam a nossa vida moldam o nosso caráter. 5 fofoqueiros, 6 fofoqueiros. 5 ladrões, 6 ladrões. 5 sábios, 6 sábios. 5 crentes, 6 crentes. E por aí vai. No dia 5, aprendemos sobre o caráter. O temperamento e os desejos são contagiosos. Aprendemos a pecar observando quem amamos. Quem a gente olha vai ser o modelo da nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o certo quanto para o errado. E hoje, no dia 6, nós aprendemos sobre o destino. No final, Deus separa o trigo do joio. Andar com o joio significa ser colhido com ele. Se você anda com o ímpio, será castigado e colhido junto com ele. Você se torna ímpio também, impuro. Então, o trigo precisa sair do meio do joio.
para o caminho ser bonito e limpo. O caminho do justo é solitário às vezes, mas é o único que floresce e permanece firme na tempestade. Às vezes você se vê sozinho, no meio de ninguém, mas se a sua fé estiver alicerçada no Senhor, ninguém te para, ninguém te trava. E você permanece firme, buscando a Deus, servindo Ele com a sua vida, se dedicando, até você estar unido em um outro corpo, a uma outra família, com pessoas que buscam a mesma fé que você, que te impulsionam a vencer em Cristo Jesus, que te ajudam a crescer espiritualmente. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chamamos. Obrigada, Pai, por nos moldar, nos mostrar, Pai, que as más companhias, elas não são o nosso lugar. Andar com o ímpio não é uma opção, não é uma direção, é o afastamento da tua vontade, do teu querer. Quando andamos com ímpios, nos afastamos do Senhor. Nos transforma, Pai, para andarmos com os justos, para reconhecermos quem é justo e quem é ímpio. Abra os nossos olhos espirituais para vermos os atos da injustiça e para vermos os atos da verdade, das verdades. Que possamos, Pai, andar com o Senhor e nunca nos afastarmos de Ti, da Tua presença. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, nos ajude a ser melhores para Ti. Tome-nos em Tuas mãos, dirija a nossa vida. Hoje eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.